No hay nadie como tú. Altísimo, altísimo, nadie como tú. No hay nadie como tú. Aleluia. Que bom que você voltou. Estamos aguardando o Luiz Tovar. Aleluia. A Pri já está aí. Vê quem está mais aqui. Aleluia. Santo é o Senhor. Pedrão voltou. Tantos outros estão aí. É, amado, é assim mesmo. Luiz Tovar, aleluia, está conosco. Aleluia, glória a Deus. Amado, amado do glória a Cristo. Creio que agora vai dar certo. Aqui, aleluia. Adicionando então, nós caímos a conexão. Voltamos de novo. Aí sim, aí está. Aí está. Homem de Deus. Glória a Jesus. Um forte amigo, um amigo muito importante. Um homem de grande... Está sendo usado em toda a América do Sul, em toda a Europa, Itália. O homem tem viajado por todo e está conosco. Oh, que bênção! Glória a Deus! Deus abençoe! Amém, amado! Por invitação, profe! Amém, querido! Doutor amado, então esse é nosso amigo Luiz Tovar, doutor Luiz Tovar, um homem de Deus, já veio ao Brasil, já esteve conosco no Imersão Total e vai estar mais conosco mais outras vezes em nome de Jesus. É um homem que tem uma paternidade grande em todo o Brasil, e também poucos filhos do Brasil, mas vai ter mais filhos no Brasil, tem filhos da Europa, tem filhos da Espanha. Eu o conheci de verdade em Cartagena, Colômbia. Ele faz parte do grupo Guardiões del Muro. Ele é um homem de Deus. Amado, bem-vindo. Para nós é um honor poder saludar-te. Para nós é um grande prazer poder estar com vocês. E vamos aí ter um tempo de impartição. Está livre para falarnos, para nos bendecir. Em nome de Jesus. Perdóneme, por favor. El tiempo, yo marqué 11 horas de Brasil, pero 11 horas de Miami. Qué bueno. Bueno, un saludo querido profeta. Qué alegría poder estar contigo. Mi respeto para ti. Saludo a tu esposa, a toda la congregación. Declaramos un tiempo de promoción. Todo proceso siempre termina con una promoción. Amén, amén. El proceso de David terminó con promoción al trono. El proceso de José terminó siendo el jefe de Egipto. Y así sucesivamente. El proceso de Moisés terminó siendo un líder que libertó a Israel. Así que de este proceso que está pasando el cuerpo de Cristo a nivel mundial, Pablo dice que esta leve tribulación momentánea, esto pasará. Dios tiene reservado un peso extraordinario de gloria. Así que para ti, bendiciones a la red ministerial. Juntos damos bendición al padre Ronnie Chávez. ¡Ay, gloria! Rica, lo bendecimos a él y a Lía, ¿verdad? ¿Verdad? Amamos mucho a Ronnie. Y también bendecimos también a Cardoso. Sí, César Cardoso, mi papá. Sí, Cardoso y a toda. Dios bendiga al Brasil. Amén, gloria al Señor. A partir de ese tiempo nosotros vamos a traducirlo para que todos de América de Brasil puedan entenderlo perfectamente en nombre de Jesús. Un saludo para todo el Brasil. Amén. Saudações a todo Brasil. Estoy con el profeta Jesse
Es un privilegio para mí poder compartir con su ministerio. Estou com o profeta Josiel e para mim é um prazer compartilhar através do seu ministério. Lo conocemos ya hace años, un hombre de extraordinario testimonio, una unción, espíritu de paternidad extraordinaria. Eu já o conheço há muitos anos e tenho um espírito de paternidade extraordinária. Así que Dios bendiga al apóstol Ronnie Chávez, al apóstol Cardoso. Assim que eu abençoo o apóstolo Rony Chaves, apóstolo Géser Cardoso e todos da rede. Quiero entrar de lleno al tema. Quero entrar direto ao tema. Operamos en la oficina apostólica que trata con la estructura doctrinal de la iglesia. Eu estava retornando de um escritório apostólico que fala sobre a doutrina da igreja. El fundamento de la iglesia. E os fundamentos da igreja. Pero también operamos en la oficina del profeta. Então, também temos o escritório de profetas, cuya función es discernir los tiempos y qué hacer en este momento. cuja a função é discernirmos o tempo e o que fazermos neste momento. Las situaciones de crisis a nivel mundial no son nuevas. As situações de crises mundiais não são novas. En 1840 hubo una peste que murieron casi 100 millones de personas. Em 1940 houve uma peste que matou mais de 100 milhões de pessoas. En 1918 también hubo una peste terrible que devastó a Europa. 1918 uma terrível peste que devastou quase toda a Europa. Hace menos de 120 años hemos tenido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam. Tivemos a Guerra Mundial, em anos tivemos a Guerra Mundial de Coreia e muitos outros países. Hemos tenido diferentes fenómenos meteorológicos, maremotos, terremotos, hambrunas en el mundo. E temos vivido diversos fenômenos, maremotos, terremotos e grandes tremores no todo o mundo. Pero la crisis que estamos viviendo actual es muy distinta a las anteriores. Porém, a crise que estamos vivendo atualmente é bem diferente, muito distinta do que já outrora vivemos. El mundo político y secular tiene una percepción de lo que está ocurriendo. No mundo político, pessoal, tem uma percepção daquilo que está ocorrendo. Para ellos es una desgracia, es algo terrible, es algo como que no se puede controlar. Para eles é uma desgraça, é algo terrível, algo que não se pode controlar. Aquí en Estados Unidos tenemos 50 millones de personas desempleadas a partir de marzo. Desde março, aqui nos Estados Unidos, temos mais de 50 mil pessoas desempregadas aqui em Miami. Millones de personas. 50 milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos. 40 millones de personas contagiadas con el virus. 40 milhões de pessoas contagiadas com o vírus. Y comprobadas 4 millones. E comprovadas 4 milhões de pessoas. La Universidad Johns Hopkins dice que hay que multiplicarlas por 10. Na Universidade Johns Hopkins diz que se multiplica isso por 10 vezes. Por aquellas personas que no tienen síntomas. Porque trata-se daquelas pessoas que não têm sintomas. Y hemos tenido ya 150,000 personas fallecidas. Isso já temos mais de 50 mil pessoas falecidas, morrendo. Y esto ha traído un colapso a la economía nunca antes visto aquí en Estados Unidos. Isso trouxe colapso na economia nunca visto aqui nos Estados Unidos. Ahora, esa es la realidad temporal que vive Estados Unidos y quizás algo parecido en otros países, sobre todo América Latina. Isso é algo especial, temporal, que vive nos Estados Unidos. Talvez isso pode estar durante a América e em todos os outros países da América. La gran pregunta es, no es cuál es la causa de la causa da pandemia. Vamos a tener diferentes grupos. Por un lado, los que hablan de conspiración. Vamos ter diversos tipos de grupos, um que fala de conspiração. Otros que hablan sobre los juicios de Dios. Outros falando que é um juízo de Deus.
Otros que hablan de la guerra económica entre China y Estados Unidos. Outros falam que há uma guerra econômica entre China e Estados Unidos. Ya que el virus se produjo fue en Wuhan, una ciudad de China. Desde que o vírus se propagou lá em Wuhan, estava em China. El punto es que el virus ya está activo y está operando en medio nuestro. O ponto é que o vírus está ativo e está operando no meio de nós. Ya cuál es el origen no cambia la realidad en que estamos viviendo. Já quase não se fala da transformação da realidade que estamos vivendo. La segunda pregunta es entonces, ¿qué debemos hacer los hombres y mujeres de Dios y el cuerpo de Cristo en el día de hoy? E a pergunta é essa, uma pergunta é o que devemos fazer como homens de Deus, homens de Cristo, nesse tempo de hoje? Estando orando de madrugada en estos días, Eu estava orando de madrugada nesses dias, tuve como un rapto profético espiritual estive como repente, um ato profético espiritual. y comencé a ver que el apóstol Pedro, representante de la iglesia del Nuevo Testamento, E comecei a ver que apóstolo Pedro, representante da igreja no Novo Testamento, Cristo le dio una agenda a seguir: Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Deus lhe deu uma agenda profética de Samaria em todos os confins da terra. Sin embargo, Pedro tardó entre 10 a 12 años para salir de Jerusalén. No entretanto, Pedro demorou 15 a tantos anos para sair de Jerusalém. ¿Y qué era lo que pasaba con Pedro? Los prejuicios religiosos no le permitían predicarle a los gentiles. E aquilo que os preconceitos religiosos de Pedro não permitia que ele falava aos judeus, que não pregava aos judeus. Encontramos que Dios se le reveló estando en una casa ayunando cuando Cornelio bajó un manto y le dijo: ve a los gentiles. E quando vemos a Pedro, vemos que ele estava jejuando, quando o Senhor veio a ele e disse: vai e pregue aos gentios. Y con todo lo que Dios le reveló a Pedro, Pedro, Santiago y Juan estaban resistiendo la transformación. E mesmo com tudo aquilo que Deus revelou as coisas para Pedro, ele estava resistindo com aquela transformação. Y Cristo le decía: mata y come, ve a los gentiles, no llames tú común a lo que yo he limpiado. E Deus disse a ele: vá e coma, faça como gentios, como eu havia lhe indicado. Entonces Dios, habiendo agotado todos los recursos de Então aprendizaje, Deus havia já esgotado todos os recursos para profetizar. entonces Dios levantó a Saulo de Tarso. Então Deus levantou a Saulo de Tarso. Y lamentablemente hubo una muerte que fue la de Esteban, un diácono. E lamentavelmente foi uma morte terrível de Estevão, o diácono. Pero la muerte de Esteban fue algo simbológico, que la diaconía, el servicio de la iglesia a Dios en la iglesia estaba muerto. E a morte de Estevão era uma morte de diaconia, tempo de serviço que estava disposto. Perdão, amado, volta. Al morir Esteban, como es un diácono, Sim, ao morrer Estevão, como sendo diácono, eso trajo una reflexión de que el servicio que debe hacer la iglesia estaba muerto. Isso trouxe uma reflexão de serviço que havia sobre a igreja estava morto. O espírito de serviço da igreja estava morto. Entonces, la iglesia se vio obligada, no por obediencia, sino por persecución, Então a igreja, de Jesús. sim, então a igreja se viu obrigada, não por amor, mas se sentiu obrigada a fazer o serviço que teria que ser feito. Entonces ahí fue cuando la iglesia pudo dispersarse y convertirse en una iglesia mundial. Es el plan de Dios. Então, foi aí que a igreja despertou e dando um despertamento para que fizesse o plano de Deus acontecer. Y lo más tremendo es que el instrumento de muerte y destrucción contra la iglesia termina convirtiéndose.
Isso diz que o instrumento de morte para a igreja acabou se convertendo. En otras palabras, ese acontecimiento tiene que ser analizado. Esse acontecimento precisa ser analisado. También Pedro, a pesar de que ya la iglesia estaba dispersa, los apóstoles de Jerusalén siguieron tratando de frenar el avance del evangelio en los gentiles. Mesmo Pedro, da situação de Pedro, os outros apóstolos tentavam de frear a situação onde Pedro teria que desfazer, teria que expandir. En el libro de Gálatas encontramos que Pablo enfrenta el apostolado de Pedro, un apostolado legalista y religioso. Nós vemos no livro de Gálatas que Paulo enfrenta cristianismo legalismo e momentâneo de Pedro, o apostolado de Pedro. Entonces, los dos eran apóstoles. Pero porém os dois eram apóstolos. Y los dos estaban llamados a predicar el evangelio a todo el mundo. E os dois estavam chamados a pregar o evangelho para todo mundo. Pero Pedro tenía muchos prejuicios religiosos en su mente. Porém, Pedro tinha muitos cálculos, muitas coisas religiosas na sua mente, muitos travamentos religiosos em sua mente. Entonces, pareciera que no fue suficiente la muerte de Esteban y entonces la iglesia tuvo que experimentar la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Então, parecia que não foi suficiente a morte de Estevão para o despertamento da igreja em tempos de anos 70. Entonces, en el año 70 tuvo que venir la destrucción del templo judío de Jerusalén. Então, anos 70 teve que vir a destruição do templo judio em Jerusalém. Y entonces definitivamente la iglesia se convirtió en una iglesia gentil a todas las naciones. Então, definitivamente, a igreja se transformou em uma igreja de gentios para todas as nações. Eso me da a entender lo siguiente, que lo que nosotros llamamos crisis, desgracia, isso que nos dá a entender que aquilo que nós chamamos crise é graça. Dolor, tragedia, la llamamos nosotros. Dor, muitas vezes chamamos de dor, tragédia, desgraça. En el plan de Dios y en los ojos de Dios es una oportunidad de vida para otras personas. Nos planos de Deus e nos escritos de Deus é uma oportunidade de Cristo para tempo de oportunidade para outras pessoas. La palabra oportunidad en griego es tiempo kairos. A oportunidade em grego chama-se tempo kairos. Y eso fue lo que Cristo confrontó a los fariseos. Isso foi o que Cristo confrontou os fariseus. Jesús lloraba y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesus chorava e dizia, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jerusalén mató a los profetas y al matar a los profetas, rompe la revelación. Jerusalém matou seus profetas e ao matar os seus profetas rompeu as revelações. Y la escritura dice, ¿cuántas veces yo quise cubrirte? El ministerio profético y apostólico cubre las ciudades, las naciones. E muitas vezes a palavra de Deus diz que eu queria cobrir as suas nações, porque o profético apostólico, ele cobre as nações. Pero dice la escritura que la religiosidad de Jerusalén tenía resistencia, apedreas a los enviados y apedreas a los proféticos. E diz que a religiosidade era uma peleja contra os proféticos e contra o avivamento que vinha sobre esse tempo. Entonces, la Biblia dice que Jesús dijo, los ojos de ustedes que están cerrados, no conocen el tiempo de su promoción. A Bíblia diz que os olhos de muitos estão fechados e não estão vendo o tempo da sua promoção. Entonces, el tiempo kairos que Dios tenía para Jerusalén, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Então, o tempo kairos que Deus tinha trazido para esse novo tempo, alguns viram, porém não receberam. Entonces, yo estoy hablando de una historia ocurrida en la Biblia. Eu estou falando de uma história que ocorreu na Bíblia. Y como maestro bíblico, debo entender que lo que ocurrió allí es un pilar de fe para las futuras generaciones.
eu tenho que entender como mestre da Bíblia, como mestre estudioso, que aquilo que aconteceu naquele tempo é o que acontece hoje para muitas nações. Al igual que Pedro, esta generación tiene una palabra profética. Igual a Pedro, esta geração tem uma linguagem profética. Pedro era Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pedro era Jerusalém, Samaria e até os últimos da terra. Mateo 24:14 dice, Mateus 24:14 diz assim: y será predicado este evangelio a todas las naciones y después vendrá. será pregado esse evangelho para todas as nações e para aquelas que virão. Sin embargo, en Mateo del 1 al 13 habla de señales de desastres. No entanto, em Mateus, isso? Mateo 24, 1 al 13. Mateus 24, de 1 a 13, fala de caos e catástrofes por tanto tempo na terra. Terremotos, hambres, fome, problemas de inmoralidad como los días de Sodoma, problemas de sodomia, problemas de violencia como los antidiluvianos, problemas de violência antes do dilúvio. Jesús dijo que la sociedad, antes que él retornara, tendría esas características. A sociedade, Jesus disse que a sociedade, antes que ele voltasse, teria essas características. Y toda la gente de tendencia legalista exalta más es el terremoto, el COVID-19, las desgracias que están ocurriendo. E essas pessoas legalistas, elas exaltam muito mais essas coisas que estão acontecendo, como o Covid-19 e tantas outras coisas que estão acontecendo. Y no estamos oyendo a Jesús. E não estamos vendo a Jesus. Jesús dijo, estas cosas son principios de dolores, pero todavía no es así. Jesus disse que essas coisas são apenas os princípios de dores, porém não é o fim. E incluso dice que antes que el fin llegue, dice, y será predicado este evangelio a todas las naciones y después vendrá el fin. E ele, no entretanto, ele diz assim, que será pregado a essas nações, em todas as nações, porém isso ainda não é o fim. Entonces, el coronavirus es el Saulo de Tarso de esta época. Então, isso quer dizer que o coronavírus é o Saulo de Tarso desta época. Dios va a transformar esta pandemia para empujar la iglesia a cumplir Mateo 24:14. Deus vai pegar essa pandemia para impulsionar e ativar a igreja, para impulsionar, para fazer exatamente conforme Mateus 24:14. Es decir, que nosotros necesitamos entender y discernir qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde vamos. Nós temos que entender e discernir o que está ocorrendo e para onde nós vamos. Nosotros tenemos que desarrollar la cultura de la resiliencia. Esta palabra significa rebote, relanzarnos de nuevo. Nós temos que desenvolver a palavra resiliência, que significa alinhar, ajustar, ativar, trazer novamente. Y no quedarnos paralizados por la crisis que está ocurriendo en el mundo. Isso, estão dizendo que meu áudio não está bom. Pera um pouco. Se está oyendo perfectamente. Então, o meu? Ah, está dando reverb. Perdão. Ok. Perfeito. Então, nós precisamos retornar a trazer uma resiliência para esse novo tempo. Entonces, estamos en la gráfica matemática, se le llama el punto de inflexión. Pela matemática, isso quer dizer que é um ponto de flexão. El punto de inflexión en la gráfica es, ¿vamos hacia abajo o vamos hacia arriba? O ponto de reflexão quer dizer, vamos mais para baixo ou vamos mais para cima? La palabra profética nos va a llevar es que vayamos hacia arriba. A palavra profética vai fazer com que nós consigamos ir mais adiante, mais para cima. Y veamos la crisis actual como una oportunidad y no como una desgracia.
Nós entendemos que a crise mundial não como uma oportunidade e não como uma desgraça. ¿Qué está pasando con la humanidad en este minuto? O que está passando com a humanidade nesse minuto? Todo el planeta Tierra está a la fuerza aprendiendo que tiene que volver a Dios. Todo o planeta Terra está à força, entendendo que tem que voltar aos planos de Deus. Los políticos han dicho, no sabemos cómo pelear con esta pandemia. Os políticos dizem, eu não sei como eu vou trabalhar com essa pandemia. La ciencia y la farmacéutica no sabe cómo luchar con esta pandemia. A ciência e a indústria farmacêutica não sabe o que lidar com esse tempo de pandemia. Tienen a las personas simplemente encerradas en las casas. As pessoas dentro de suas casas. Entonces, es la oportunidad de la iglesia. A oportunidade da igreja. Entonces, número uno. La iglesia tiene que tomar conciencia en la evangelización a través de las plataformas digitales, las redes sociales. A igreja tem que tomar consciência que deve tomar tempo de posição de uma plataforma, de usar os mecanismos de plataformas sociais. Nosotros en el mundo estábamos muy contentos de tener teatros, locales y templos físicos. Nós estamos muito contentes porque ainda temos teatro e lugares de templo físico. Pero estamos descubriendo que una sola transmisión puede alcanzar 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 personas. Porém, estamos descobrindo que uma transmissão pode atingir 2,000, 1,000, 3,000 milhões de pessoas. Más que las 200 y 300 personas que acuden a un local un domingo. Mais do que 300 ou 200 pessoas que se reúnem nos locais ao domingo. Y lo que sucede es que no hay fronteras. Entra la gente de Europa, de Asia, de cualquier parte del mundo, entra en tiempo real. Isso não tem mais fronteira. Tempos da Ásia, da África, de outros lugares do mundo, entram todos juntos em tempo real. Estamos viviendo una evangelización acelerada que nunca antes en la historia de la iglesia habíamos experimentado. Estamos vivendo um tempo de aceleramento do evangelismo jamais visto anteriormente. Lo otro que nosotros tenemos que entender es que habíamos perdido las casas, la familia. Outra coisa que nós havíamos perdido eram as casas, reuniões familiares. Nosotros llevamos las casas a las iglesias. Ahora la iglesia está regresando a las casas. Nós levávamos as casas para dentro da igreja. Agora, a igreja está voltando para dentro das casas. Y realmente en las casas es donde está el problema. E realmente, é dentro das casas que ali estão os problemas. La familia es la célula fundamental de la sociedad. A família é algo fundamental no meio da sociedade. Si tenemos sociedades en crisis es porque la familia está en crisis. Se temos sociedade em crise, é porque a família está em crise. Violencia, Violência, aborto, divorcio, divórcio, familias disfuncionales. famílias de funções fora das suas funções normais. La corrupción de los líderes de la sociedad nació en las casas donde ellos vienen. A corrupção dos líderes da cidade nasceu nas casas onde eles vivem. Nacieron y se formaron en casas donde no aprendieron valores. Na casa, se formaram dentro das casas onde eles aprenderam os melhores valores. Jesucristo le dijo a Zaqueo, el publicano, hoy es necesario que entre a tu casa. Jesus Cristo diz a Zaqueu, é necessário que eu entre dentro da sua casa. Entonces necesitamos regresar al discipulado, al evangelismo en las casas y en la familia. Então precisamos voltar para o evangelismo dentro das casas, no meio da família. Algo parecido le pasó a Pablo cuando fue a Filipo. Algo parecido aconteceu quando Paulo foi para Filipe. Jesús lo envía a Filipo y allá lo encarcelan y lo golpean. Jesus, o Senhor envia ele a Filipe, chega lá, deixa ele encarcelado e começa a bater nele. Pero de ese encarcelamiento
se convierte en la cárcel, del dolor, el carcelero. Mas lá dentro desse dentro dessa prisão, se converte em dor dentro conjuntamente com o carcereiro. Y esa misma noche, el carcelero se lo llevó a su casa y toda la familia del carcelero se convirtió. E nessa noite, o carcereiro voltou para sua casa. E ao voltar para sua casa, toda a família daqueles carcereiros se converteu. Y quedó fundada la iglesia de los filipenses, que después Pablo le escribe la carta a los filipenses. Foi aí que fundou a igreja dos Filipenses, aonde depois Paulo foi lá e escreveu cartas aos Filipenses. Solo Dios tiene el poder de cambiar en una crisis en oportunidad. Só Deus tem o poder para transformar uma crise em grandes oportunidades. Pero se necesita que el creyente tenga revelación de los tiempos. Por isso, é necessário que os crentes tenham a revelação para esses tempos. A Jesús le preguntaron en Juan capítulo 9, A Jesus perguntaram em João capítulo 9. este nació, pecó este ciego, él o sus padres. Perguntaram para ele, esse cego, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Y Cristo dijo y rompió las escuelas teológicas, no pecó él ni pecó su padre, sino que será esto para la gloria de Dios. E ele rompeu com a escola teológica. Não pecou ele e nem os seus pais, mas isso será para a glória de Deus. Es decir, una enfermedad sería la oportunidad para Dios manifestar la gloria sanándolo. Uma enfermidade serve para Deus manifestar sua glória através da cura. Yo estoy viendo que esta crisis va a ser una oportunidad para un movimiento expansivo en el cuerpo de Cristo en las naciones. Essa crise será uma grande oportunidade para um mover expansivo de Deus para todas as nações. Yo estuve trabajando en Argentina y colaborando con el avivamiento en Argentina. Eu estive trabalhando na Argentina e trabalhando com o avivamento na Argentina. Yo recuerdo que después de la guerra de las Malvinas, Eu me recordo, depois da Guerra das Malvinas, Argentina quedó sacudida por esa guerra. a Argentina ficou sacudida por causa dessa guerra. Los argentinos no se sentían latinoamericanos, sino europeos. Os argentinos não se sentiam mais latino-americanos, mas se sentiam como europeus. Entonces, a ellos los agredió un país europeo, Inglaterra. Então, eles agregaram ao país europeu na Inglaterra. Y todos los países europeos que eran en la OTAN, amigos de Inglaterra, le dieron la espalda a Argentina, incluyendo Estados Unidos. Então, todos aqueles que eram aliados à Itália romperam com a Argentina, inclusive os Estados Unidos. Entonces el argentino se sintió solo. Então, os argentinos se sentiram aí sozinhos. Le fallaron los militares. Perdão? Le fallaron los militares. Acabaram com seus militares. La Iglesia Católica traicionó a los argentinos. A Igreja Católica atrasou os argentinos. El austral, la moneda, se fumó con una hiperinflación. A austral, na época, a moeda sumiu através de uma alta inflação. Entonces el argentino ya pierde la confianza en el militar, en el político, en la religión y en la moneda. Então, os argentinos perderam confiança nos militares, nos políticos, na religião e também na moeda. Entonces allí Dios levantó una serie de hombres como Anacondia, Claudio Freyson, Silvoso, Cabrera. Então Deus levantou uma série de homens para esse novo tempo. Enviou Cabrera e outros avivalistas da época para ativar isso no meio do povo. Carlos Anacondia, Claudio Freyson. Hubo un hombre llamado Silvoso que activó evangelismo de cosecha. O Servoso que ativou, um homem chamado Servoso que ativou o evangelismo de colheita nas igrejas. Y entonces la Argentina se produjo un avivamiento tremendo que más de 10 millones de personas vinieron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Então, depois disso,
a Argentina se explodiu, o maior evangelismo já visto nesse tempo, mais de 10 milhões de pessoas aceitaram Jesus nesse tempo. Entonces, lo que estoy viendo es que la iglesia tiene que volver al espíritu de la cosecha, al espíritu del evangelismo y al discipulado. Então, o que eu vejo através disso, que a igreja precisa voltar para o espírito de colheita, para o espírito de evangelismo, o espírito de discipulado. Y ya para ir terminando, es importante que la iglesia y los apóstoles y profetas caminemos en la palabra de fe. Então, é muito importante que a igreja de Cristo, os apóstolos e profetas, continuem caminhando com o tempo de fé. Yo observo a Jesús, a Moisés y a Elías en sus cuarentenas. Eu sigo Jesus com Moisés e Elias com suas quarentenas. Y en la cuarentena de Jesús, Satanás le decía, está fracasado, está flaco, Dios se olvidó de ti. Na quarentena de Jesus, dizia, você está fraco, Deus se esqueceu de você, você está sozinho. Dios te abandonó, estás desempleado. Você está desempregado, Deus te abandonou, você está só. Y la única manera de Jesús en pleno desierto y en cuarentena, porque duró 40 días y 40 días en retiro. A única forma que Jesus teve que, em sua quarentena, porque durou 40 dias que ele estava em retiro, la herramienta que usó para derrotar al enemigo fue la palabra. Escrito está. E a ferramenta que foi para ele vencer tudo isso foi ele usar a palavra, porque ele dizia, está escrito. Entonces, el apóstol que me escucha, el creyente que me oye, el empresario, debe tomar la palabra. Então, os apóstolos que me escutam, os empresários, as pessoas que me escutam, devem pegar, tomar a palavra. Y no dejarse controlar ni manipular por los medios de comunicación. E não se deixar se controlar ou se manipular através dos meios de comunicação. Ni por la voz de los políticos. Nem pelas vozes dos políticos. Ni por la crisis de la economía mundial. Nem pelas crises da economia mundial. Porque lo interesante es que Mateo 24:14 está insertado en un capítulo de crisis mundial. É interessante que Mateus 24:14 está enxertado em um tempo de uma crise gigantesca mundial. En medio de terremotos, en medio de hambre, en medio de inmoralidad, el evangelio se le ha predicado a todas las naciones. Em meio de morte, em meio de deserto, em meio de terremoto, em meio de pandemia, não importa. O evangelho será pregado em todas as nações. Y yo creo que a nosotros nos ha tocado vivir esta generación antes del retorno de Cristo. Nós entendemos que nós vamos passar e viver essa geração antes do retorno de Cristo. La humanidad ha sido quebrada emocionalmente. A humanidade tem se quebrantado emocionalmente. La humanidad se ha dado cuenta, la vanidad y el materialismo no hace falta para vivir. A humanidade tem pego o humanismo e o achismo e já dizia que não tem mais o porquê não viver assim. Ha ocurrido lo que pasó en el tiempo de Moisés en Egipto, que todos los ídolos de Egipto fueron juzgados. Há tempo que passou um tempo do Egito que todos os ídolos foram juzgados. Foram confiscados. Cada una de las plagas en Egipto fue juicio sobre un sistema de idolatría. Ah, sim. Foram confrontados. A cada das pragas foram confrontados cada dos seus ídolos daquele tempo. Entonces, la sociedad de hoy, la crisis les ha roto todos los ídolos. Então, a sociedade de hoje vai levar vai levar ao lixo todos os ídolos. La gente se está dando cuenta que la sociedad, los ídolos del deporte quebrados. Nós estamos dando conta de todos os ídolos que foram colocados em determinados lugares estão sendo derrotados. El deporte,
los artistas, dos esportes, dos artistas, los bares, dos bares, los vicios. dos vícios. Entonces la humanidad ha sido encerrada en una cuarentena. Então, isso quer dizer que a sociedade tem sido fechada em uma quarentena. Y la humanidad a la fuerza tienen que pensar, Dios es primero, la familia y los amigos. Então, a humanidade fechada teve que pensar primeiro, Deus primeiro, a família depois e logo em seguida os amigos. Entonces, eso ha abonado el terreno para que cuando escuchen la palabra en los próximos 3, 5 años, abran el corazón a Cristo. Isso vai planear o terreno para que quando escutar a palavra de Deus de 4 a 5 anos que vai vir, vamos a experimentar la mayor conversión de almas. vamos experimentar a maior conversão de almas. Y además de la palabra, la iglesia debe echar mano a la guerra espiritual y a la intercesión. A igreja, diante disso, a igreja tem que estar nas suas mãos. Guerra espiritual e o tempo de palavra na igreja. Y tiene que ser la guerra espiritual desde la familia, desde los hogares. E as guerras espirituais vão precisar acontecer dentro das famílias e dentro dos lares. Recuerda que con las 9 plagas, Faraón no había soltado a Israel. Lembre-se que das 9 pragas, Faraó não tinha liberado a Israel. Solo con la Pascua hecha en las casas y la sangre en los dinteles trajo un rompimiento para liberar a Israel. Es la plaga número 10. Somente foi vencido quando aconteceu na Páscoa, aonde estava o sangue nos umbrais da porta. Foi dentro de uma casa que começou um grande rompimento para esse novo tempo de libertação para o povo. Dios le reveló a Moisés que la Pascua no se celebrara en un templo, sino en las casas. Deus se revelou a Moisés que as pragas não iriam se acabar no templo, mas sim dentro de suas casas. Las mujeres jugaron un papel profético. Salieron y despojaron a la gente de riquezas. As mulheres saíram com um papel tremendo profético, que foi para fora e buscar as riquezas do povo de Deus. Los hijos fueron preservados por la palabra de Dios en los hogares. Os filhos foram preservados por Deus nas palavras dentro dos seus lares. Y en medio de la crisis Dios los sacó con oro y con plata. E em meio à crise, Deus trouxe ouro e trouxe prata. La Biblia dice en el Salmo 107, versículo 20. A Bíblia diz que Salmo 107, versículo de número 20. Que ellos clamaron a Jehová en su angustia y Dios envió su palabra, los sanó, los libró de la aflicción y de la ruina. Que buscaram no meio da sua angústia. Deus o liberou, tirou suas aflições e arrancou do meio da sua ruína. Los liberó de la ruina. E os liberou da sua ruína. Entonces, eso mismo va a ocurrir en este tiempo. Isso mesmo vai acontecer nesse tempo. Termino diciendo lo que dijo el profeta Habacuc, capítulo 3. Termino o que disse Abacuque, o profeta Abacuque, capítulo de número 3. Habacuc, después que se le revela la invasión de Babilonia a Judá, Depois que se revela, sai da Babilônia e vai para Judá. una crisis de invasión de un país, una crisis como la actual. Uma crise do país, uma crise atual. Habacuc contempla el futuro y dice: aviva, oí tu palabra y temí. Aviva, Jehová, tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer. Disse: aviva, Senhor, a tua obra no meio do ano, que ouvi a tua palavra e estremeci. Aviva, Senhor, a tua obra no meio do ano. Entonces la iglesia de hoy tiene que volver al temor de Dios, a temer a la palabra y a interceder en los hogares. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva, a palavra, o povo de Deus hoje precisa voltar ao temor de Deus, ouvir sua palavra e buscar diante de Deus a tua obra para que possa crescer.
Entonces necesitamos levantar altares en todo el Brasil. Precisamos levantar altares em todo o Brasil. Dios tiene planes misioneros, evangelísticos extraordinarios con el Brasil. Deus tem planos missionários e evangelísticos projetados para todo o Brasil. Brasil va a entrar en una prosperidad extraordinaria en los próximos 10 años. Brasil vai entrar em prosperidade extraordinária nos próximos 10 anos. Vamos a encontrar que Brasil, Dios le va a dar relevancia y presencia en los mercados internacionales. No Brasil, Deus vai dar relevância e certeza em todos os mercados internacionais. Y la iglesia cristiana de Brasil va a tener presencia en todo el planeta de la Tierra. E a igreja brasileira vai estar presente em todos os lugares da terra. Pero necesitamos que la iglesia brasileña entienda los tiempos en que está viviendo. Mas é necessário que a igreja brasileira entenda o tempo que ela está vivendo. Que desarrollemos la cultura de los hijos de Isaacar. Que se desenvolva a cultura dos filhos de Isaacar. Que eran entendidos en los tiempos. Que eles eram entendidos nos tempos. Sabían lo que Israel debía hacer. Sabiam exatamente o que Israel precisava fazer. El cuerpo ministerial del Brasil debe saber lo que Brasil debe hacer. O corpo ministerial do Brasil precisa saber o que o Brasil precisa fazer. Y entender que es la palabra profética direccional para este tiempo. E entender que a palavra profética direcionada para este tempo. Es tiempo de oración. É tempo de oração. Es tiempo de volver a la palabra de fe. É tempo de voltar à palavra de fé. Es tiempo de hablar y derribar con la palabra los muros de Jericó de hoy. É tempo de falar e derrubar os muros de Jericó dos tempos de hoje. Estamos en la década del PEI, la boca. Estamos na terra bem da boca. Y por eso es que Satanás ha querido ponerle tapaboca a la iglesia y al mundo entero. Por isso que Satanás tem tentado colocar tapa-boca na igreja do mundo inteiro. Que la gente no hable la palabra. Que as pessoas não falem mais da palavra. Que tengamos distanciamiento de la gente. Que estejamos em distanciamento das pessoas. Por eso es que tenemos que usar las redes sociales para hablar la palabra como nunca antes. Por isso que nós temos que usar as redes sociais para falar da palavra como nunca visto antes. Y romper los paradigmas mentales que solamente iglesia es un local físico. E romper os paradigmas mentais que a igreja só é um lugar físico. El lugar físico es importante porque es un lugar donde la sociedad señala dónde está la iglesia. O lugar físico é importante, porque o lugar físico sinaliza aos povos aonde está localizada a igreja. Pero esa es la iglesia organización. Por isso, porém, isso é uma igreja organização somente. Pero la iglesia organismo A igreja está organismo en todos los hogares y en todas partes. está em todos os lares e em todas as partes. Y está aquí en el ciberespacio. Está aqui nessa transmissão. Entonces es importante que la iglesia entienda tiempo de oración, Então, é importante que a igreja tenha tempo de oração, tiempo de predicar, discipular, tempo de pregar, tempo de discipular, tiempo de influencia a través de las redes sociales, tempo de influência através das redes sociais, tiempo de invertir en las nuevas generaciones, niños y jóvenes. tempo de investir na nova geração, entre crianças e jovens. Recuerden que en el tiempo de Moisés, el espíritu de Faraón quiso matar los niños. Lembrando que no tempo de Moisés, o espírito de morte veio para matar as crianças. Recuerden que en la Pascua hebrea, Satanás quería matar los primogénitos de las casas. Lembrando que na Páscoa hebreia, Satanás veio para matar os primogênitos dentro da casa.
En el tiempo de Jesús, Herodes intentó matar a Jesús, los niños en aquella época. No tempo de Jesus, Satanás tentou matar as crianças no meio daquela época. Y hoy es la misma agenda. Satanás quiere romper la futura y presente generación, niños y jóvenes. E acontece a mesma coisa hoje. Satanás tenta matar os pequenos e os jovens, repetindo o passado. Ya los adultos, Satanás nos perdió. No vamos a regresar a servirle a Satanás. Já os adultos, Satanás já perdeu, não vai voltar a servir o diabo. Pero él tiene una agenda. Dice, no, voy contra los jóvenes, voy contra los niños. Mas, porém, ele tem uma agenda. Ele tem uma agenda dizendo assim, não vou contra os jovens e vou contra as crianças. Entonces nosotros tenemos que invertir en estas generaciones. Entonces, en un tiempo de evangelismo mundial. Nós temos que reverter essa geração para o evangelismo mundial. Entonces, vamos a orar, querido profeta. Vamos orar, querido profeta. Amém. ¿Alguna pregunta? No, amado. Yo entiendo, usted habló algo muy importante sobre el desempleo ahí en Miami. Explícame un poco cómo están los brasileños que viven en los Estados Unidos. Los brasileños aquí en Estados Unidos son personas muy emprendedoras. Los brasileños que viven en los Estados Unidos son personas muy trabajadoras. Ellos están radicados aquí en Miami. Estamos aquí morando en Miami. En el norte de Orlando. En el norte de Orlando. En Massachusetts, en Boston. En Massachusetts, en Boston. En Nueva York también. Nueva York también. Y muchos de sus negocios están cerrados. Y muchos de sus trabajos están fechados. Los negocios más que todo son exportación al Brasil. A muitos são deportados ao Brasil. Y como el turismo está trancado, entonces la maquinaria del comercio está paralisada. Como o turismo está fechado, a máquina do comércio está fechada. Estados Unidos ahora tiene viceversa. Están restringidos vuelos de aquí a Brasil y de Brasil a Estados Unidos. Estamos restringindo ida para o Brasil e do Brasil para Estados Unidos. Porque ambos países están en una pandemia. Porque ambos os países estão em alta pandemia. Ambos países. Y por otro lado, los brasileños tienen muchos restaurantes. Por outro lado, os brasileiros têm muitos restaurantes. Y la comida es muy rica, la picaña. E a comida é muito boa, é a picanha. Uau. Entonces, están cerrados. Estão todos fechados. Entonces, la persona puede resistir con los ahorros 2, 3 meses. As pessoas conseguem resistir 1, 2, 3 meses. Pero ya cuando son 4, 5, 6, entonces ya prácticamente es bancarrota. Então, como já tem 4, 5 meses, já é falência. Entonces, es importante que oremos por la comunidad brasileña. Sí, sí. Oremos entonces. Y aparte de eso, también hay muchos brasileños contagiados aquí en Estados Unidos. A muitos. Porque ellos van a la calle a trabajar y reciben público. Há muitos brasileiros que estão contaminados porque vão às ruas trabalhar e com isso eles estão contaminados. Sí, porque el trabajo de los brasileños en la mayoría no es en oficinas ni en lugares cerrados, es con el público. Porque a maioria do trabalho dos brasileiros não é dentro de um escritório, mas é através do público na rua. Es que son muy emprendedores, son empresarios con su gente. São muito empreendedores, são empresários com suas pessoas. Entonces, necesitamos orar. Tenemos apóstoles en Orlando que trabajan con brasileños. Temos alguns apóstolos em Orlando que trabalham com os brasileiros. Está la doctora Verbenia Cruz. Doutora Verbenia Cruz. Está el apóstol Celio Cruz. Está o apóstolo Celio Cruz. Tienen una hermosa iglesia solo de brasileños en Orlando, Florida.
Uau, tem uma igreja linda, só de brasileiros em Orlando, Flórida. Tienen más de 100 iglesias en la India y en África también. Uau, tem muito mais igrejas na Índia e na África também. Entonces son personas muy queridas nuestras. São pessoas muito queridas. Y están batallando para poder hacer el trabajo que tienen que hacer. Estão trabalhando para fazer o trabalho que tem que ser feito. Entonces, mi trabajo es darle las coordenadas proféticas. ¿Qué hacer en este tiempo? Isso mesmo, aleluia. Esse meu trabalho é trazer uma coordenada profética para esse tempo. Aleluia. Entonces, yo les invito a que oremos intensamente. Amém. Amado, eu lhe fiz essa consulta porque eu miro a vocês homem de rompimento poderoso. Você vai ter igrejas brasileiras, hijos brasileiros, em toda a continente brasileiro. Amén. Deus vai poder algo específico de tratamento para muitos brasileiros. Eu tenho acompanhado vocês sobre tuas lives, tuas introduções. Este programa nasceu através dos temas. ¿Cómo va a ser? Você tem um programa chamado Comida de Águilas. Cierto. Eu sou que comeu muitos anos através de Comida de Águilas. Salmón para águilas. Isso. Salmão. Então, eu quero declarar isso sobre tu vida. Você é um príncipe de Deus em Miami, em todos os Estados Unidos, em Lo recibo. Lo recibo. Amém. Ora por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, em nome de Jesus. me uno con el profeta Jesse Me uno com o profeta José y activamos el poder del acuerdo. e ativo o poder do acordo. En esta hora no permitimos E nessa hora não permitimos la muerte, la pobreza, la destrucción de vidas y familias. que a morte, a destruição e a pobreza no meio das famílias. En esta hora desatamos al Brasil. Nessa hora desatamos o Brasil. Tempo de profetas. En el nombre de Jesús declaramos ensanchamiento en cada ministerio, en cada familia. Em nome de Jesus, declaramos um alargamento no meio dos ministérios e em todas as famílias. La voz que oigo de Dios es: diles que yo hago cosa nueva. Na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que hoje, no meio dos homens, faço coisas novas. Otra vez lo haré, abriré un río en el desierto. Outra vez te falo, abrirei rios no deserto. Abriré un camino en la soledad. Abrirei caminhos na solidão. Y la otra palabra que escucho es: diles que yo les entrego Riobac, E outra palavra que te digo é que te entrego a Reboque, que significa espacio, ensanchamiento. que significa espaço, grande espaço, alargamento. Declaramos que entran en un tiempo de promoción, de ensanchamiento, se rompe la estrechez. Eu declaro em nome de Jesus que entra um novo tempo de alargamento, de alinhamento, de grande poder sobre você. El Espíritu Santo que operó en Javes comienza a operar en cada ministro y empresario del Brasil. O mesmo Espírito Santo que atuou em Chaves começa a atuar em os empreendedores aí no Brasil. Javes dijo: ensancha mi territorio, que el mal no me dañe. Jabes disse: alargue meus territórios e ative minha fé. Y la Biblia dice: y Dios le otorgó lo que pidió. E a Bíblia diz que Deus atendeu a sua oração. Y la palabra dice: ensancha el sitio de tu tienda. E a palavra de Deus diz: alarga a minha tenda. Los empresarios van a ver que en tiempo de escasez, Os empresários vão ver que no tempo de escassez, la barca que está vacía como Pedro a marca que estava com Pedro estaba vacía. estava vazia.
Cristo entró y la llenó de peces las dos barcas. Cristo, o barco de Pedro estava vazio, mas quando Cristo entrou no seu barco, ele encheu aquele barco e colocou para muitos outros. La crisis de Pedro fue resuelta. A crise de Pedro foi resolvida. En esta hora yo declaro que cardúmenes de peces serán atrapados en tu red. E nesta hora eu declaro que tudo que estava travado vai desatar. Viene un crecimiento a la iglesia y a las empresas. En el nombre de Vai Jesús. vir um crescimento para as igrejas e para as empresas. Declaramos cobertura de sanidad y liberación a todo el cuerpo de Cristo. Liberamos cura sobre todo o corpo de Cristo. Y veo en mi espíritu que van a comprar lo que cuando todo estaba bien no pudieron comprar, pero ahora lo van a poder hacer. Meu espírito diz que vão comprar aonde ninguém está comprando, mas agora vai poder comprar aonde ninguém estava conseguindo. Porque Dios te va a mostrar su rostro, que no es con tu capacidad, sino es con la bendición de Él, es que triunfamos. Deus vai mostrar na tua cara que não é por causa da tua capacidade, mas é pelo poder que há sobre você nesse tempo. Y declaro Apocalipsis 3:10 sobre todos ustedes. E declaro Apocalipse 3:10 sobre todos vocês. Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, Porque enquanto estiverem guardado a minha palavra em paciência, yo también los guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo entero. eu também te guardarei sobre toda a prova que vai vir por todo o mundo inteiro. Así que apóstol y pastores, ustedes están guardados en esta hora de prueba. Assim, porém, apóstolos e pastores, vocês estão guardados para esse novo tempo. Padres de familia, empresarios, están guardados en esta hora de la prueba. Pais de famílias, empresários estão guardados nesse tempo. Pero hay una sola condición. Mas somente só uma condição. Por cuanto has guardado la palabra. Enquanto você guardar a palavra. Guardar la palabra, te estás guardando a ti mismo. Você guardando a palavra, você vai estar guardando a você mesmo. Así que Dios los bendiga. Querido profeta, qué alegría poder estar contigo. Amém. Graças. Deus te bendiga. Uma alegria para nós outros, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Saludos a todos. Saludo a todos. Y a toda la congregación. Amém. Te extraño demasiado. Un beso grande. Beso grande. Te tengo aquí. Te tengo aquí. Te tengo aquí. Gracias. God bless you. Já vai. Sim, amados, então, falamos com o profeta Luiz Tovar. Infelizmente, tivemos um problema técnico, talvez de áudio, porém, eu vou dar um jeito de colocarmos a tradução em escrita, para que você possa receber tudo que ele declarou sobre o Brasil, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Foi algo muito poderoso, muito de expansão, profetizou sobre empresários, né? Eu te peço perdão, alguma coisa aconteceu no áudio, porém, estamos juntos para a glória de Cristo. Se você recebeu, aí sobe um like poderoso aí. Foi poderosíssimo o que Luiz Tovar, um profeta de Deus, um homem poderoso. Eu gosto demais dele, estranho demasiado ele. É um amigo, um homem de Deus, a qual respeito muito, sabe muito o que faz, é doutor, mestre naquilo que está falando. E eu glorifico ao Senhor por cada um de vocês que esteve conosco. A semana que vem temos outras surpresas. Eu estou aguardando, não vou falar de alguns agora, porque estou aguardando ainda alguns retornos específicos de alguns profetas que eu quero trazer algo poderoso para a tua vida. Por exemplo, vou trazer para cá um profeta do Panamá, Camacho, homem de Deus, amigo, vai estar conosco, também trazendo uma palavra profética específica sobre a tua vida. Muito obrigado por você estar comigo. Eu te abençoo, declaro a unção do Senhor sobre você. Esteja conosco. E lembrando que o Alimentos de Águias começou através de Luiz Tovar, trazendo comidas de Áquilas, salmão de Áquilas.
ele trazia essa palavra, então nós recebemos e colocamos no Brasil alimentos de águias. Eu te abençoo, eu quero agradecer a minha esposa, que fielzona, que esteve comigo todo o tempo aí. Tem aí Sônia Elizabeth, que Deus te bendiga, amada Sônia. Um grande saludo sobre a tua vida. Tem aí Priscila, tem aí a Emily, tem Edson, graças ao Senhor, Edson. Já hablas espanhol, amado, Capim Santo. Glórias. E outros que estão aí, Pedrinho, e tantos outros que estão aí conosco. Grande beijo. Vocês estão aqui no meu coração. Te vejo na próxima segunda-feira. Emily, fica na bênção. Te vejo na próxima segunda-feira em Alimentos de Águias. Eu vou colocar a tradução em escrito para que você possa ter ela na íntegra em nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe.